A economia brasileira sofre retração de 1,5% no primeiro trimestre. Agronegócio é o único setor com resultado positivo. A queda no consumo das famílias foi a maior desde a crise energética de 2001. A Polícia Federal interroga o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no inquérito sobre rede de notícias falsas. Rodovia de quase 2 bilhões de reais vira símbolo de corrupção e abandono e leva a polícia à casa de ex-governador do Rio de Janeiro. O caso que gerou revoltas, saques e protestos nos Estados Unidos. Preso o policial que causou a morte de um homem negro em abordagem violenta. Donald Trump cumpre ameaça e rompe relações do governo americano com a Organização Mundial da Saúde. O Brasil se torna o 5º país com mais mortos pela Covid-19. No mundo já são 6 milhões de contaminados, 2,5 milhões se curaram. E o Brasil vai participar do projeto de cooperação entre países na busca por remédios e vacinas contra o novo coronavírus. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O Brasil já tem 465 mil casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas foram quase 27 mil novos infectados, o maior número registrado desde o começo da pandemia. Os mortos pela doença chegam a quase 28 mil. O Brasil se torna, assim, o 5º país do mundo com mais óbitos. Quase 190 mil pessoas se recuperaram da doença. O estado de São Paulo decidiu retomar a economia no momento em que atingiu a marca dos 100 mil casos. O governo anunciou hoje a divisão da região metropolitana em 5 áreas. Foi uma resposta aos prefeitos que não aceitaram a flexibilização do comércio apenas na capital. Cadastrados pelas prefeituras. A economia brasileira encolheu 1,5% no primeiro trimestre, segundo o IBGE. E a expectativa é de uma queda ainda mais acentuada nos próximos meses. As finanças de Thaís e do marido não escaparam dos efeitos causados pela pandemia. Essa queda pode chegar aos 8%. 2.200 agências da Caixa Econômica vão abrir amanhã em todo o país para o saque da segunda parcela do auxílio emergencial. Para quem não quer enfrentar filas, a saída é usar o aplicativo Caixa Tem, que agora permite o pagamento de compras também em lojas físicas. Até agora foram realizadas mais de 1.400.000 operações quando recebem os nascidos em dezembro. A partir de hoje, os planos de saúde estão obrigados a cobrir mais 6 exames que podem indicar se o paciente tem o novo coronavírus. A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Fazer diagnóstico diferencial. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o decreto do prefeito Marcelo Crivella, que permitia atividades religiosas presenciais, como missas e cultos na cidade. Na decisão, o juiz Bruno Bodar também determinou que o município apresente em 10 dias uma análise do impacto das medidas adotadas para o controle da pandemia, além de proibir novos atos administrativos que contrariem orientações federais e estaduais. O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi alvo hoje de uma operação da Polícia Civil que apura um esquema de fraudes na iluminação de uma rodovia. O arco metropolitano ficou pronto depois de 40 anos de espera e custou quase 2 bilhões de reais. Toda a falta de segurança também, né? Várias pessoas suspeitas também na estrada, né? À noite, então, é bem mais perigoso. A defesa dos irmãos Luiz Fernando e César Augusto Craveiro informou que as acusações se baseiam em documentos avaliados de forma errada. O advogado de Sérgio Benincá disse que ele está cumprindo quarentena no interior do estado e que o decreto de prisão é ilegal, desumano e coloca em risco a saúde do investigado. Nós não conseguimos contato com o ex-governador Luiz Fernando Pezão, com o ex-deputado Carlos Cupelo, tio Carlos, nem com o empresário Alexandre Barbosa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, foi diagnosticado com pneumonia e deve ficar afastado do cargo por mais 10 dias. Toffoli foi internado no último sábado em Brasília para um procedimento cirúrgico de drenagem de um abscesso. O ministro também realizou testes para o novo coronavírus e o resultado foi negativo. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Fraudes milionárias. As contas dos suspeitos foram bloqueadas.
Foi preso hoje nos Estados Unidos o policial que matou um homem negro asfixiado durante uma abordagem. Esse caso gerou revolta em todo o território americano, que teve mais um dia de protestos violentos. Foi o terceiro dia de protesto. E você vai ver daqui a pouco, morre aos 63 anos o jornalista e escritor Gilberto Dimenstein. Abandonos e crimes de maus tratos contra animais aumentam durante a quarentena. Continue com a gente, nós voltamos já já. Home office na quarentena. Tenha uma lista de tarefas. Mantenha seu local de trabalho organizado. Priorize as videoconferências na troca de informações para manter contato com os colegas. Passar o período da quarentena sem poder sair por aí é um desafio para muita gente, né, Carol? É verdade. Mas não é desafio nenhum para um cabeleireiro da Grande São Paulo, que mesmo confinado em casa, comemora agora a liberdade. É que ele foi inocentado do crime de tortura contra um homem de 74 anos. Antes disso, passou 14 meses preso injustamente. Se tem algo de que o cabeleireiro... Um homem e uma mulher foram baleados por engano pela Polícia Militar em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eles estavam em um carro de aplicativo que era dirigido por um outro homem, foragido da justiça. Confia neles, eu estou aqui com medo. Os policiais envolvidos na ação foram afastados do policiamento ostensivo durante as investigações. Em meio à crise do novo coronavírus, cada vez mais empresas adotam iniciativas para ajudar a população no combate à pandemia. Na região norte, as ações vão desde a doação de produtos para comunidades isoladas até a confecção de máscaras para profissionais da saúde. No combate ao novo coronavírus, até os heróis precisam de proteção enquanto durar a epidemia. E você vai ver em instantes, novo coronavírus já infectou quase 6 milhões de pessoas em todo o mundo. O presidente Donald Trump anuncia o fim das relações entre o governo americano e a Organização Mundial da Saúde. A gente volta já já. Facilite a higiene. Não use pulseiras, anéis e relógios. Mantenha os cabelos curtos ou presos. No caso dos homens, o ideal é evitar barbas longas. O número de chamados para resgate de animais vítimas de maus tratos e também de abandono subiu na quarentena. E em algumas entidades que recebem os bichinhos, os atendimentos dobraram. Tira de nada, o amor puro e sincero, eles têm isso. E a Pitty, a cachorrinha mostrada durante a reportagem, está recebendo cuidados e em breve vai estar disponível para adoção na Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis, na capital paulista. Grávidas e mães de recém-nascidos têm mais um motivo de preocupação: a pandemia do novo coronavírus. Segundo uma pesquisa com mais de 1.000 mulheres, entre os receios mais comuns estão a possibilidade de transmitir o vírus durante a gravidez ou de provocar má formação nos bebês. Não tive intercorrências nesse sentido. Quase 6 milhões de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo desde o início da pandemia. Vários países que aparentemente tinham conseguido controlar a disseminação agora se preocupam com uma segunda onda de contágio. Chaves Freire de Mão, vice-primeiro-ministro. 12% dos espanhóis estão na pobreza extrema. É quase o dobro da média da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje o fim das relações entre o governo americano e a Organização Mundial da Saúde. Em um rápido pronunciamento na Casa Branca, Trump 35 países fazem parte da iniciativa, incluindo o Brasil. Bom, aqui no Brasil, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento hoje no inquérito que apura a divulgação de notícias falsas e ofensas ao Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça, André Mendonça, tentou evitar o depoimento de Weintraub com um pedido de habeas corpus, que não chegou a ser julgado pelo STF. Se brigar a bordo do barco, o barco naufraga.
A delegada responsável pelo inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal mais 30 dias para concluir as investigações. Agora, o relator do inquérito no STF, ministro Celso de Mello, quer ouvir a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre o pedido. A investigação foi aberta no fim de abril, depois de denúncia do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a suspensão imediata do direito de dirigir e a apreensão do documento de habilitação do motorista flagrado em velocidade 50% maior do que é permitida. Para os ministros, a medida garante a eficiência da fiscalização de trânsito em caso de ato de gravíssimo risco para a segurança pública. A decisão foi tomada em julgamento à ação da Ordem dos Advogados do Brasil. E morreu hoje, aos 63 anos, o jornalista e escritor Gilberto Dimenstein. As varas da infância e juventude não pararam os processos de adoção durante a pandemia. O trabalho tem sido realizado virtualmente pelos juízes. Para algumas famílias, foi surpreendente a realização de um sonho, justamente em uma época em que achavam que a espera seria prolongada. Helena, de apenas 3 meses, agora recebe todo o carinho do mundo. Ela foi adotada na... Uma boa noite para você. Boa noite, um ótimo fim de semana. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next.